Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, diga comigo, diga mais forte, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, diga comigo, já está condenado. Jesus diz, se eu for, Jesus diz, é bom para vocês que eu vá. É bom para vocês que eu ascenda aos céus. Os discípulos estavam preocupados porque eles iam ficar sem o seu mestre. Jesus disse para eles, é bom para vocês que eu vá. Porque se eu for, ele vem. Se eu não for, ele não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Então olha só, ele está dizendo, se eu for, eu o enviarei. Jesus subiu, ascendeu aos céus, sim ou não? Então diga assim, ele foi. E se ele foi, ele enviou. Porque ele disse, se eu for, eu enviarei. Então se ele foi, ele enviou. Enviou o quê? Ele diz, o Espírito Santo de Deus. Ele está falando aqui do Espírito Santo, sabe, do Paracletos, daquele que seria o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele diz, vocês não vão ficar sozinhos. Ele diz, ei, fica tranquilo que eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, sabe, eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito, e através do meu Espírito, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica o porquê de cada um. Ele vai convencer o mundo do pecado, porque os homens não creem em mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Só a presença manifesta do Espírito Santo tem o poder de nos convencer a abandonar o pecado. Não há argumento humano nenhum que convença alguém a abandonar o pecado. Por isso, sabe, para de ficar tentando ser o Espírito Santo na vida das pessoas e ora pela vida das pessoas, ora para que ela tenha uma experiência com o Espírito Santo, ora para que o Espírito Santo se manifeste a ela através da palavra, através da verdade, porque não há em nós poder nenhum para converter ninguém. Se não for o Espírito Santo se manifestar, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo experiência, se manifestando de maneira sobrenatural, não há mudança de natureza. Conversão é mudança de natureza, é mudança interna, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quando você tem uma experiência, quando acontece o que o texto diz aqui, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Alguém que foi convencido do pecado pelo Espírito Santo, ele nunca mais volta a ser dominado pelo pecado. E se ele tentar, a Bíblia diz que ele não consegue mais ter o prazer que ele tinha no pecado que ele tinha antes. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já experimentou da presença dele de verdade em outro lugar, não consegue mais viver. Quem tem uma experiência real com o Espírito Santo, não, você pode tentar voltar para a vida do pecado, mas você não consegue permanecer mais lá, porque você está selado. Ele diz, eu convencerei o ser humano do pecado, o mundo, por quê? Porque eles não creem em mim. Contra a experiência, contra argumentos, pode haver outros argumentos, mas contra uma experiência, não tem argumento que negue uma experiência. Não tem ninguém que te convença ao contrário daquilo que o Espírito Santo te convenceu. Não tem ninguém. Aí ele diz, convencerá o mundo do pecado, porque os homens não creem em mim. Convencerá da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Por que ele diz isso? Porque Jesus
O que é a justiça? Justiça é a vontade dele, é a palavra dele. Enquanto ele está com os discípulos não precisavam de alguém que os convencesse acerca de andar na verdade. Mas ele diz: eu vou para o Pai, vocês não vão me ver mais, mas o Espírito de Deus, o que eu vou enviar, ele vai convencer vocês da justiça. E mesmo eu não estando mais aqui com vocês, mas vai ter alguém que vai convencer vocês de que a minha palavra, de que a minha verdade é a única verdade a ser vivida. Perceba que há um processo. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele nos convence acerca do que deve ser abandonado. Quando ele nos convence da justiça, ele nos convence acerca do que deve ser, do caminho que deve ser trilhado. Primeiro ele nos convence do caminho que devemos abandonar. Depois ele nos convence do caminho que nós devemos trilhar. E aí ele diz: e ele convencerá também do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ou seja, ele convence você a abandonar o pecado, ele convence você a caminhar na justiça, na vontade de Deus, e ele convence você de que aqueles que não caminham segundo essa verdade, segundo essa justiça, ele já está condenado junto com o príncipe desse mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo, aqueles que entregam o seu caminho a Jesus, eles não é que eles vão passar, a Bíblia diz que eles já passaram da morte para a vida. Eles já passaram, não é que eles vão passar, não, eles já passaram da morte para a vida. Mas aqueles que não têm Ele como Senhor, a Bíblia diz que eles já estão condenados. É uma escolha. E quem nos convence disso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que durante muito tempo foi rejeitado nas igrejas. E durante muito tempo não recebeu a devida atenção e o devido valor. Mas Jesus, ele deixa muito claro que a partir do momento que acaba o tempo de Jesus aqui na terra, começa a era onde a vontade de Deus é cumprida na nossa vida através do Espírito Santo. Ele nos envia. E aí quando a gente olha, ele diz do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E qual o principal papel do Espírito Santo? A Bíblia diz que ele é o Consolador. Ele é um auxiliador. Ele é alguém que está ali do lado, que caminha ao lado. A palavra original, Paracletos, ela vai trazer esse entendimento de alguém que está ali para auxiliar você. Em que, pastor? Em tudo que você precisar. O Espírito Santo é quem nos capacita a vencer o pecado. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a vencer as nossas limitações, os nossos medos. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida que nós jamais viveríamos sem a presença dele. O problema é que muitas vezes a gente está querendo viver a vida que Deus tem para nós na força do nosso braço. A gente está querendo vencer o pecado na força do nosso braço. A gente está querendo se libertar de coisas que a gente não tem poder para se libertar sozinho, mas que com a ajuda do Espírito Santo. A gente tem dois extremos. Tem gente que está num extremo e diz assim: não, isso aqui não tem jeito. Tem outros que estão no outro extremo achando que vão conseguir isso sozinho. Não, tem jeito sim, mas no poder do Espírito Santo. É por isso que a presença dele é a coisa mais importante que uma igreja pode ter. A coisa mais importante que uma igreja pode ter é a presença do Espírito Santo. Sem ela nós não temos capacidade nenhuma para cumprir a nossa missão como igreja aqui na terra. Nem individualmente, como membros do corpo, como cristãos, nem como igreja. Sem o agir do Espírito Santo, você não tem força para perdoar. Sem o agir do Espírito Santo, você não tem força para pedir perdão. Sem o agir do Espírito Santo, a sua carne domina. Você não domina o orgulho,
você não domina a vaidade, você não domina a soberba, sabe? Sem o agir do Espírito Santo, você não consegue fazer a vontade de Deus, você não consegue agradar a Deus. É por isso que ele deixa tão claro a importância da presença dele. A presença dele precisa ser algo inegociável. E como que nós atraímos a presença dele? Através de uma vida de intimidade, através de uma vida de oração, como temos falado no nosso instituto sobre o poder do lugar secreto, através de uma vida de intimidade com a palavra, como nós temos tido nos nossos institutos, estudando a Bíblia, sabe, através de uma vida de obediência, através de uma vida de renúncia do pecado, de sacrifício, sabe, através de uma vida de jejum, através de uma vida de quebrantamento, mortificando a nossa carne, a nossa natureza humana, e aí a presença dele é atraída. E quando ela se manifesta, amigo, ela quebra todo o jugo. A unção quebra o jugo. O que é unção? É poder. Ela quebra o jugo. A presença do Espírito Santo, ela faz algo que nem o melhor dos oradores teria capacidade de fazer. Ela te convence de algo que é interno, é interior. Ela não muda o Espírito Santo não muda o teu comportamento. O Espírito Santo muda a tua natureza. E quando a tua natureza muda, o teu comportamento muda. Quem está me entendendo? Se a natureza não mudar, não adianta. O pastor Eibiúbe, ele conta muita história do escorpião. Ele diz que o escorpião estava de um lado da lagoa e ele queria atravessar para o outro lado. E aí, ele pede o sapo uma ajuda para atravessar. E o sapo diz: escorpião, acha que eu sou bobo? Quando você subir, você vai ferrar e eu vou morrer. O escorpião diz: é louco? Como é que eu vou no meio da lagoa? Eu não sei nadar. Se no meio da lagoa eu te ferrar, tu morre nós dois juntos. Não faz sentido isso. E ele convenceu o sapo. E ele vai lá na cacunda do sapo e vai atravessando a lagoa. E quando chega no meio da lagoa, ele diz: é, meu amigo sapo, eu não quero, mas faz parte da minha natureza ferrar. Ele ferra o sapo morre, e ele morre junto com o sapo. Por quê? Porque a natureza dele era mais forte do que ele. Quem está me entendendo? Se a nossa natureza não for transformada, a gente vai continuar fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, mesmo não querendo fazer. Quem está me entendendo? Por quê? Porque a minha natureza não foi mudada, minha natureza não foi transformada. E só quem transforma a natureza chama-se Espírito Santo de Deus. Só Ele. Só Ele. É Ele quem nos convence, é Ele quem faz essa obra no nosso interior. Que Ele não só muda, quando Ele muda a nossa natureza, querido, aquilo que antes você tinha prazer, não é que você simplesmente se afasta, não. Você passa a ter ojeriza, você passa a ter, sabe, você passa a ter repulsa. Eu não sei se você já sentiu isso. Às vezes eu passo em lugares e eu vejo ambientes onde eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo, e eu passo de longe e aquilo, sabe, me embrulha o estômago, me dá sabe por quê? Porque é uma mudança de natureza, não é uma mudança de comportamento. A mudança de comportamento que não é consequência de uma mudança de natureza, ela não se sustenta. A religiosidade fala de mudança de comportamento. O cristianismo fala de mudança de natureza. E só quem tem poder para operar isso é o Espírito Santo. É por isso que nós devemos buscar, não apenas cantar que a gente tem sede, mas quem tem sede vai atrás de água, sim ou não? Quem tem sede vai no bebedouro, quem tem sede vai onde tem água. Então, se a gente tem sede do Espírito Santo, sabe, a gente buscar do Espírito Santo, quanto mais dele eu buscar, mais dele eu vou ter. E quanto mais dele eu tiver, e quanto mais de mim ele tiver, mais a minha natureza vai sendo transformada.
todo o poder da igreja está condicionado à presença do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos em Jerusalém: se reúnam aí, fiquem aí e não saiam daí até que a promessa se cumpra. Qual era a promessa? Que vocês serão cheios do Espírito Santo. Depois que a promessa se cumprir, ou seja, depois que vocês forem cheios do Espírito Santo, ele diz: aí vocês vão pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas ele diz: não saiam antes da promessa se cumprir. Por quê? Porque a igreja não tem poder sem a presença do Espírito Santo. Cristão não tem poder sem a presença do Espírito Santo. E Deus escolhe dias como esse para nos fazer experimentar um pouquinho do que Ele tem para nós. A presença dEle. Porque a presença dEle vale mais do que qualquer coisa. Eu queria que mesmo sentado você fechasse os teus olhos. Será que a gente pode cantar Tua presença vale mais? Tua presença vale mais. Eu queria que você adorasse, falasse com o Senhor agora. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro do meu coração, não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro do meu coração. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Quanto vale a presença dEle para você? O que você tem valorizado mais? Talvez você não verbalize que tem coisas mais importantes que a presença dEle na sua vida. Mas talvez a tua maneira de viver acaba demonstrando que tem coisas que têm sido mais importantes na tua vida do que a presença dEle. Para Deus não vale aquilo que nós falamos, para Deus vale a maneira como nós vivemos. E quando Deus olha para o teu estilo de vida, Ele tem visto o quê? Qual é o nível de importância que você tem dado para a presença dEle? Será que a gente não tem tornado algumas coisas, o dinheiro, a fama, os prazeres? Será que os prazeres não têm sido mais importantes do que a presença dEle? O pecado não é ruim, querido. O pecado é bom. Terríveis são as consequências. Mas além das consequências, há algo melhor do que o pecado, que é a presença dEle. Quando você experimenta, quando você tem uma experiência real com Ele, sabe?
você descobre que o prazer que a presença dele proporciona é infinitamente maior do que qualquer droga, do que qualquer prazer, do que qualquer sentimento pode proporcionar, do que qualquer dinheiro, do que qualquer posição, do que qualquer status. A presença dele proporciona um nível de sentido, de alegria, de gozo na alma, como diz a palavra. Sabe, a palavra gozo é um nível de alegria, sabe, diferenciado. É uma palavra que descreve um nível de alegria muito maior, um nível de prazer que só a presença dele pode proporcionar. E às vezes a gente está trocando isso pelos prazeres, pelo dinheiro, muitas vezes se corrompendo, pela fama, pelas posições, pelos títulos. Nada disso é errado, desde que não negociemos a presença dele. Nada que você negocie a presença de Deus vai valer a pena você conquistar. Nada, nada. Você pode ganhar o mundo inteiro, como nós cantamos, mas se você não tiver a presença dele, você saiu perdendo. E você pode perder tudo que você tem, mas se não perder a presença dele, você vai ser a pessoa mais completa e mais plena e mais satisfeita dessa terra. A presença dele é a coisa mais importante que ele tem para nós. O que Deus tem de mais importante para nós não é o que ele pode nos dar, é quem ele é. Não é o que ele pode fazer por nós, é quem ele é. Aleluia. É a presença dele, não é as coisas. Você ter prazer de estar com ele, não por obrigação. É você ter alegria de vir para a casa dele, não por obrigação, não por uma necessidade, mas por prazer. Você ter prazer em servir a ele, não por necessidade, não por uma barganha. Você ter prazer de ofertar a ele, você ter prazer de doar a ele tudo que você é, tudo que você tem. Por quê? Porque você o ama, porque a presença dele para você é a coisa mais importante. Ele não quer o teu dinheiro se não for para ter você na presença dele. Ele não quer o teu dom, o teu talento, o teu serviço se não for para ter você na presença dele. Ele quer você. Ele quer você na presença dele. Depois, todas as outras coisas fazem sentido. Mas sem a presença dele, nada faz sentido. Sem a presença dele, nada do que você faz, nada do que você ganha, nada do que você conquista vai fazer sentido. Essa noite, a minha oração é que você saia daqui refletindo sobre quanto da presença dele você tem, quanto da sua presença ele tem. E quanto da presença dele você vai ter a partir de hoje? Quanto você vai buscar? Quanto você vai valorizar? Porque tem coisas que você está esperando, que você está buscando, que você está tentando, e na verdade só a presença dele vai resolver. Tem vazios que você está tentando preencher com pessoas, com títulos, com dinheiro, com droga, com prazeres, que só a presença dele vai preencher. Aleluia. Tem sentimentos que você está querendo se livrar, se libertar, que só a presença dele, só a presença dele, só a presença dele cura, só a presença dele liberta, só a presença dele restaura, só a presença dele santifica, só a presença dele nos capacita a cumprir a nossa missão como cristãos, como igreja. Só a presença dele,
Só a presença dele. Só a presença dele. Ele trouxe você aqui hoje à noite para dizer: eu fui. Eu vou ler novamente o texto. Eu lhes afirmo que é bom para vocês que eu vou. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o ajudador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, mas ele convence. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, mas mesmo não me vendo, ele vai convencer vocês acerca de andar na justiça. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. E mesmo o príncipe desse mundo estando condenado, ele vai nos convencer de que nele é possível nós sermos salvos e herdarmos a vida eterna ao lado do Pai. Fica de pé em nome de Jesus.